aí, gente boa? Sejam bem-vindos aqui ao Recanto do Pardal. Eu estou reformando a minha geladeira aqui atrás, há alguns dias já, e eu resolvi parar um momento para falar aqui sobre o controlador de temperatura, que vai ficar controlando ali o motor, desligando e ligando conforme a temperatura que a gente setar. Eu já vi algumas dúvidas do pessoal quanto à capacidade de carga desses controladores aqui. E eu vou tentar ajudar vocês aqui com algumas informações interessantes. Olhando no manual dele e consultando também pela internet, a gente vê que esse controlador ele consegue controlar até 10 amperes, o que controla a maioria dos equipamentos, né, de geladeira e tal. Alguns freezers, o motor é mais potente e precisa de uma capacidade um pouco maior. Ah, mas como que eu vou saber a capacidade que precisa determinado motor? Bom, a gente olha a especificação do motor, nesse caso dessa geladeira, ela é de 1/3 CV, ou seja, essa é a potência dele. E a gente vai comparar nessa tabela que vocês estão vendo, que para um motor de 1/3, ele precisa de pelo menos 7,5 amperes para 110 volts, que é o caso dessa geladeira aqui. Bom, se esse aqui controla 10 amperes e a geladeira precisa de 7,5 amperes, estou ali dentro da margem de segurança, fora as questões de pico, que eu não encontrei direito se ele precisa muito mais disso nos picos que liga o motor, porque a gente sabe que quando o motor liga, essa corrente ela é bem maior, mas acredito que 10 amperes vai suprir. Alguns freezers, esse motor é um pouco mais potente, certo? Então, se olhar novamente na tabela, a gente vai ver que temos vários tipos de motores. 1/2, 3/4 e assim sucessivamente. E quanto maior a potência do motor, mais capacidade de amperes ele precisa para controlar. Bom, então, para o meu caso, aparentemente esse controlador vai funcionar direito. Mas eu vou entrar aqui em alguns aspectos das pessoas que precisam então controlar uma geladeira um pouco mais potente e tem apenas esse modelo de controlador aqui, certo? Como que a gente pode fazer isso? Existem alguns relés que são controlados por corrente alternada, com capacidade um pouco maior, só que são bem caros, tá? São chamados comutadores. Então esse cara que controla esse outro relé e esse relé sim controla o motor. Outra maneira interessante de se fazer é com esse cara aqui, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Esse aqui é um relé automotivo. Um relé que controla a parte elétrica do veículo, lâmpadas, limpadores de para-brisa, etc. A maioria desses relés tem a capacidade de até 30 amperes, 50 amperes. Depende na hora de você comprar lá, você especificar quantos amperes você precisa. 30 amperes já é um bom tamanho para a gente controlar motores grandes de geladeiras, freezer e tal. Bom, o que a gente vai fazer aqui é justamente mostrar como que eu vou trabalhar este relé, que funciona em 12 volts, junto com esse controlador que trabalha em 110 volts. Beleza? Então vamos acompanhar aqui um processo, vou mostrar para vocês passo a passo como chegar nesse controlador de maior potência. Para mim explicar melhor então como que vai ser o uso deste relé aqui, automotivo, em auxílio ao controlador, eu montei um circuito parecido com o circuito utilizado quando eu fiz o fermentador usando um bebedouro. Então, a montagem é bem parecida aqui, só não está faltando o termostato e o ventilador, mas a ideia é bem simples. Nós temos a entrada de energia, uma delas vai direto ao motor, certo? E aqui alimentando também o controlador. A outra entrada de energia alimenta também o controlador, vai até uma das pernas do relé e a saída do relé vai então ao motor. Então, sempre que o controlador entender que precisa que o motor entre em funcionamento para gelar mais, ele vai ativar o relé aqui e servir como se fosse uma chave
fecha, abre, né, como se fosse um interruptor. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui agora é colocar no meio do caminho este relé automotivo. Vamos fazer a ligação e vocês vão entender certinho. Antes da gente fazer as ligações, então, vamos dar uma olhadinha nesses relés automotivos. Eu tenho dois modelos aqui. Tá? O que a gente tem que levar em conta aqui, geralmente eles têm 4 contatos, certo? Alguns vêm com algumas informações, os 12 volts, certo? Se é 12 ou 24 volts. E nesse caso aqui, nós temos quais os pinos que são a resistência, né, que aplicada energia faz o relé ativar, e quais são os contatos chaves do relé. Esse aqui, ó, inclusive está dizendo que é um relé de 40 amperes. Então, nesse caso aqui, 85 e 86 são os números dos pinos aqui embaixo que fazem contato, né? Então, 85 e 86 seriam esse pino e esse aqui são os pinos que, aplicado 12 volts, ligam o relé. E esses os dois aqui, 87 e 30, são os contatos do relé. Já esse aqui não tem esse tipo de informação. Então, o que a gente leva em consideração é os contatos maiores, mais grossos, são os contatos do relé, são as chaves. E os contatos mais finos são aqueles que, aplicados os 12 volts, vão fazer a ativação do relé. Esse aqui eu não tenho a amperagem dele, então essa informação eu tenho que consultar pelo código dele ou onde eu comprei ele. Normalmente o pessoal tem essa especificação. Vamos fazer a montagem então. Então o que eu fiz aqui foi substituir as ligações daquele relé por este relé aqui. Então esse interruptor aqui vai ser mais potente, vai conseguir mandar uma carga de corrente maior para o motor, certo? O que a gente vai fazer aqui agora é ligar esta entrada do relé aqui, a ativação do relé, ao controlador. Eu não posso simplesmente fazer isso daqui, ligar lá. Porque como isso aqui é só uma chave, vai também só simplesmente fechar o contato aqui que não vai resolver nada. O que a gente precisa é uma fonte para alimentar este relé. Tá? Por quê? O controlador trabalha em 110 volts e o relé trabalha em 12 volts. Então eu tenho que ter uma fonte de 12 volts aqui para que esse relé seja ativado. O que a gente vai usar aqui então? Existem várias maneiras. Eu posso colocar uma fonte de computador, pilhas com 12 volts. A maneira mais prática que eu encontrei aqui foi usar uma fonte dessa aqui que você pode ter em casa ou comprar em qualquer lugar, loja de eletrônica. Ela tem uma saída de 12 volts. A capacidade de amperagem pode ser... Essa aqui são para 2 amperes, pra você ter ideia, o tamanho dela. Então ela pode ser muito menor que isso. Eu medi e a corrente utilizada por esse relé aqui, por exemplo, é 130 miliamperes. Ou seja, menos de 10 vezes a capacidade dessa fonte aqui. O que a gente vai fazer é ligar a energia dessa fonte ao relé de 12 volts, passando pelo relé do controlador. O certo seria a gente cortar o fio aqui. Eu não vou cortar porque eu reutilizo essa fonte em outras coisas. Mas você pode cortar aqui e fazer essas ligações. Eu vou fazer essas ligações aqui só para exemplificar, né, de uma maneira que vocês consigam entender
como que funciona. O que eu fiz aqui então foi pegar um dos terminais de controle do relé, ligar diretamente à fonte, e o outro terminal passei pelo relé do controlador. Fiz um corte no fio aqui e vim até a fonte novamente. Tá. Um detalhe, esse relé aqui não tem problema, apesar de ele trabalhar com corrente contínua, não tem problema de positivo e negativo, tá? Então, posso inverter aqui as posições que ele funciona normalmente. Então eu tenho a energia vindo direto da fonte para o relé e a outra energia indo também para o relé, passando pelo relé do controlador, como se fosse um interruptor aqui. Assim que esse relé ativar, ele vai mandar energia para esse relé que vai ativar esse relé e esse aqui vai funcionar como chave para a energia do motor. Vamos ligar então agora nas tomadas para demonstrar para vocês como que ele está funcionando, beleza? Então é isso, liguei o controlador, setei ele, aqui só para um exemplo, né, botei ele para 20 graus, ou seja, quando ele abaixar dos 20 graus, ele desliga o relé, e quando ele subir dos 20 graus, ele liga o relé novamente. Tá? A fonte para alimentar o relé secundário também está ligado aqui na energia. Então, eu vou fazer um teste aqui com água gelada, a gente coloca o sensor dentro da água e retira para simular o funcionamento. Tá? Enquanto eu estava mostrando para vocês, o relé já ativou, e vocês podem ver aqui que nós estamos com 132 volts, ou seja, essa energia que está vindo para o motor. Então, o relé aqui secundário já está funcionando, está ativado também. Vamos colocar então o sensor dentro da água, simular que a temperatura da geladeira chegou abaixo do que a gente setou, 20 graus. Olha lá, desligou todo o circuito, a gente ouviu os barulhos dos relés e o medidor está dando aqui 0 volts, ou seja, o motor está desligado. Se eu tirar o sensor, a temperatura vai elevar, vai chegar acima dos 20 graus que a gente determinou aqui e vai ativar todo o sistema novamente. Se vocês ouviram os cliques, significa que os relés ativaram normalmente e voltou a ter 132 volts aqui no motor da geladeira. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do projeto, para a gente dar algumas considerações finais aqui. Primeiramente, com relação ao controlador. O ideal mesmo é que você já encontre um controlador com as características que você precise, ou seja, que ele forneça a capacidade de corrente que o seu motor exige, certo? Então você consegue, e esse é o melhor custo-benefício, você comprar um controlador e só ele por si consegue controlar a sua geladeira. Esse projeto é um paliativo, caso você já tenha um controlador, quer utilizar ele e a capacidade da sua geladeira é maior do que ele consegue fornecer. Com relação a custos, tá? O relé eu paguei R$30 aqui. Você pode encontrar mais barato, ou de repente você tenha um relé desse daqui aí na sua casa. A fonte eu tinha, mas eu consultei na internet, aí então está em torno também de R$20 a R$30. Ou seja, com R$50 você consegue dar essa melhoria se você precisa controlar uma geladeira com capacidade maior do que o seu controlador. Outro ponto, o pessoal vai falar, mas perdão, esse negócio de colocar mais uma fonte, e aí eu tenho que ter mais um T ali na tomada para ligar ela. Bom, essa é uma maneira. Como eu disse, você pode usar outras fontes de energia, uma fonte de CPU, até pilhas. Só que pilhas você não vai conseguir uma constância, né? Ela vai descarregar e pode simplesmente parar seu circuito. Isso é muito complicado. O que a gente dá para fazer é pegar esses polos aqui, que são ligados na tomada, e colocar fios aqui, ou com uma tomada fêmea, ou simplesmente enrolando 2 fios de energia aqui, e ligar esses fios diretamente
aqui junto com a entrada de energia do controlador. Ou seja, o cabo de energia que vem da tomada vai alimentar o controlador e também vai alimentar a fonte ligada junto aqui, em paralelo, certo? Então são alternativas. O intuito desse vídeo era basicamente dar uma alternativa a mais para as pessoas que estão aumentando a capacidade de fermentação da sua cerveja ou de repente quer controlar algum outro equipamento, estão com um controlador já, só que esse controlador não consegue atender a capacidade de corrente dele. E também outro ponto positivo é você não fica preso a essa capacidade. Você pode mudar esse relé aqui para a capacidade que você precisar. De repente você encontra um relé de 50 amperes, certo? Veicular, e aí você consegue controlar uma carga de até 50 amperes. Certo, pessoal? Mas a ideia basicamente é essa. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram do vídeo, dão um joinha aí pra gente para ajudar esse vídeo a ser disseminado. Compartilhe com alguém que vocês conheçam que, opa, o cara está precisando dar uma melhorada, fazer esse projeto aí, está precisando controlar alguma coisa que o controlador não consegue. Então, manda esse vídeo para ele aí, ajude a compartilhar, disseminar. Beleza? Quem não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal, pessoal, que a gente vai aos poucos colocando vários vídeos. Coloque no comentário aí se você tem uma ideia, alguma sugestão de alguma coisa que você precise e a gente possa fazer em casa isso daí. Beleza? Um abraço para vocês e faça que funcione, tá?